Bom dia, tudo bem? Ou boa tarde, depende do horário que você vai estar vendo esse podcast. Bom, esse é o primeiro podcast do NUDEC, então ainda a gente vai cometer alguns erros até a gente aprender a fazer bem feito. E o NUDEC é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Envelhecimento Cerebral, que faz estudos em demência, em Alzheimer, em TDAH e também em neurodesenvolvimento. E também atende pacientes, ele tem os ambulatórios nessas áreas. Hoje, o primeiro podcast vai ser apresentado por mim, Vinícius Boaventura, e pelo meu lado, a doutora Mariana. A doutora Mariana é formada pela PUC de São Paulo, e que fica em Sorocaba, é importante falar que fica em Sorocaba. E também ela fez Neurologia do Comportamento na Unifesp, e hoje ela coordena um ambulatório de comprometimento cognitivo leve, e também faz pesquisa em Alzheimer, numa corte que a gente vai falar nesse podcast e em futuros podcasts também. E também ela está no estudo de CDH em conjunto com a USP, em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com a Universidade Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre. Agora eu passo a palavra para a doutora Mariana. Então, quem vai conduzir esse podcast comigo é o Dr. Vinícius Boaventura. Dr. Vinícius é graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele cursou psiquiatria na Universidade Federal do Rio de Janeiro e psiquiatria do idoso na Universidade Federal de São Paulo. E hoje está lá comigo no NUDEC, né? Fazendo pesquisa, assistindo pacientes, orientando estudantes, residentes, né, Vini? Também, e estou fazendo o mestrado com o Dr. Paulo, que é uma pessoa muito importante. Exato. E tenho o co-orientador Dr. Eugênio, lá do Rio Grande do Sul, né? E o mestrado envolve Alzheimer e TDAH. Hoje a gente tem o privilégio de entrevistar uma pessoa muito especial que tem uma contribuição vasta para a neurologia no Brasil, no enfoque das doenças que envolvem o envelhecimento cerebral, principalmente a doença de Alzheimer, mas também outras doenças neurodegenerativas. A gente pode abstrair um pouquinho, né? Se a neurologia do comportamento fosse um livro, a maioria das páginas foram escritas e estão sendo escritas por essa pessoa que a gente vai entrevistar hoje. Quem que é, Vini? É o Dr. Paulo Henrique Ferreira Bertolucci, que além de ser professor titular aqui da Unifesp, fez aqui do interior de São Paulo, depois o doutor vai dizer um pouco sobre ele, mas fez medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde fez neuro, fez mestrado e doutorado na Unifesp e pós-doutorado na Universidade de Londres. O Dr. Paulo também tem muitos outros conhecimentos que a gente vai conversar bastante hoje, mas para passar a palavra para o Dr. Paulo, primeira pergunta, doutor. Quem é você, Dr. Paulo? Eu acho que eu sou um caipira que foi para a universidade. Eu sou interiorano. Então até hoje eu tenho um pouco de sotaque. Mas eu acho que, se fosse pensar uma pessoa curiosa, movida pela curiosidade, eu acho que é isso. E essa curiosidade, professor, pelo comportamento, pela cognição, ela foi surgindo como? Na infância. Porque eu morava numa cidade muito pequena, a gente ficava na fazenda, né, a maior parte do tempo. E as fazendas têm animais, então eu ficava observando, eu achava interessante os animais. Na verdade tem uma coisa anterior, que era o desmonte de coisas. Eu desmontava e montava de novo o rádio, o telefone, seja lá o que for, para ver como funciona. Essa era a minha curiosidade, como as coisas funcionam. E é claro que aí o comportamento é mais difícil de desmontar. Você não pode ir lá e abrir a cabeça de um cavalo ou de um cachorro, ou seja lá que animal for. Então eu ficava só olhando. E é claro que eu acho que isso aí leva, naturalmente, você a um comportamento ainda mais complexo, que é o das pessoas. E eu imagino que a uma certa altura, eu não posso dizer exatamente quando, eu acho que foi gradual, de pensar por que os humanos são humanos. E foi isso. Então, quando eu fui para a faculdade de medicina, eu queria fazer psiquiatria, porque eu achava, né, ali eu vou. O meu problema na época é que eu fiz a Federal do Rio Grande do Sul e a residência lá também. O problema na época, na graduação deu para ver isso, é que a psiquiatria, isso mudou, mas a psiquiatria naquela época era muito psicanalítica. Sério? Eu lembro, na graduação, uma vez, eu tive que preparar um seminário sobre a fobia, e o que me deram foi um texto de Freud, para me basear.
E não era bem isso, não é nada contra, absolutamente não é mesmo. Claro. Mas era um outro comportamento que eu queria ver. E eu achei, então, é melhor na neurologia. E aí, essas coisas acho que o destino é quem governa, os gregos já sabiam disso. Porque aí eu fui para neurologia, eu vim para São Paulo, para a Escola Paulista de Medicina. Eu fiz doutorado em doença de Parkinson. Pensei, esta pode ser uma via. Mas eu acho que você não foge ao seu destino. Porque não era objetivo isso. O objetivo, a pergunta era bem simples. A privação de sono melhora os sintomas motores na doença de Parkinson? Mas assim, pelo contato prolongado com estes parkinsonianos que participaram da pesquisa em particular, comecei a notar, mas alguns deles têm problema cognitivo. Exato. Então acabou assim, era cognição mesmo. Eu sabia disso, só não queria enxergar. Os caminhos foram levando o senhor para a cognição. Reiteradamente. Eu saía e Exato. voltava, saía e voltava. Então, Exato. eu acho que era isso mesmo. Doutor, aproveitando o gancho que você falou da faculdade, o senhor fez medicina nos anos 70, certo? Sim. Quando eu fiz medicina, acho que quando a Mariana também fez, o acesso à informação já era muito, muito fácil. A gente já tinha todas as bibliotecas, o acesso da CAPES, o acesso à própria biblioteca da faculdade. E quando o professor a gente não conseguia entender a aula, você tinha muitos recursos com veteranos, com materiais. A gente tinha acesso a todos os livros, seja online ou de forma presencial. Então, assim, a gente tinha muito recurso para lidar com... Apesar que eu adorei a minha faculdade, nada contra, assim, adoro, tenho uma paixão, mas eventuais falhas, a gente tinha maneiras muito fáceis de lidar com isso. Como é que era nos anos 70, assim? Como é que você fazia para aprender a matéria? Se o professor não conseguisse pegar pela aula, de onde conseguia os livros? Como é que era fazer medicina há 50 anos atrás, doutor? Na verdade, eu acho que assim, tinha um problema de base, pelo menos no meu curso de medicina, que era um esquema muito expositivo, que eu não acho que funcione muito bem dessa maneira, né? Expositivo e não interativo. Tanto assim que as matérias que todo mundo amava eram aquelas onde você tinha a chance de dialogar. Agora, é claro que só a aula, todo mundo sabe disso, não é suficiente. Aí você vai ter que procurar outras fontes de informação. É claro que tinha a biblioteca, você tinha os livros, os básicos que você comprava, mas tinha uma coisa que hoje seria inimaginável, que assim, você tem curiosidade por alguma coisa muito específica. Né? Uma coisa bem específica que você viu lá, qualquer coisa. E aí, assim, onde você vai procurar? Hoje, você pode entrar em Medscape, PubMed, qualquer coisa, colocar as chaves e vem aquela vasta lista de textos que podem te interessar. Não tinha isso. Então tinha os livros da biblioteca, tinha as revistas. As bibliotecas assinavam revistas impressas. E como é que você sabia em que revista procurar? Tinha uma espécie de um grande catálogo que era o Index Médicos. Você ia lá, procurava a palavra-chave, ali vinha referências, isso era atualizado todo ano, e aí você via se tinha revista, pode ser que não tivesse, e aí se você tivesse muito interesse, mas não pudesse ler na hora, você xerocava o artigo que você queria e levava para casa, uma coisa espantosa, né? Hoje, olhando, eu acho que assim, algumas vezes eu me sinto como meu avô. Meu avô, ele era boiadeiro, na época da vida dele. Ele trazia gado para currais que eram aqui na Lapa, aqui perto, que hoje em dia você nem pode imaginar. Em alguma época houve campo, onde hoje é a Lapa, na cidade de São Paulo. E quando ele já estava bem velho, ele morreu com 99 anos, eu estava olhando para ele e pensando, ele cresceu num Brasil rural. Só muito tarde ele teve acesso, porque não tinha no interior, não era que você não pudesse, não tinha, ao telefone e depois a TV. Como ele enxerga o país em que ele vive hoje, com todas as transformações que houve? Às vezes eu me sinto como ele, quando eu penso nisso, por exemplo, como é que eu fazia pesquisa, lá no Index Médico, xerox de... E hoje qualquer chave que você coloca, vocês sabem disso. Você instantaneamente tem toda a informação. Então era bem mais limitado, era bem assim, em dois sentidos. Um era o método de ensino era bem mais, acho que dá para dizer autoritário, no sentido, aqui está o conteúdo.
Tinha professores que tinham aquilo, era lido, não era falado. Não havia uma discussão. E é isto, sem discussão. E aí você podia pensar, tá bom, mas eu não concordo com isso tudo, onde é que eu vou achar? E você tinha uma segunda dificuldade. Então era bem mais difícil. Eu acho que não é o caso de ficar aqui falando, olha, vocês têm felicidade de ter tanto acesso à informação, mas de fato é muito mais fácil hoje. Eu acho que o desafio hoje é mais fazer essa triagem, né, professor, do que realmente é relevante ou não, né? Porque a gente tem um volume de informação muito grande, né? No fim, assim, isso acabou indo, como acontece frequentemente, para o outro extremo, né? Hoje você vê uma proliferação de revistas que às vezes eu fico pensando, será que algum dia vai se publicar alguma coisa que preste aqui? E elas estão se proliferando, eu sei, porque todos os dias eu recebo por e-mail pedido para ser revisor de artigos em revistas. Os nomes vão assim, o nome é a perder de vista, né? Qualquer coisa. Na nossa área, por exemplo, tem lá então a combinação de neurodegenerativo, terapia, diagnóstico, e vão recombinando com nome de partido político. Eu fico pensando, para que servem as revistas? Elas certamente são apenas virtuais. O problema é outro, elas podem estar indexadas. Alguém que não tem muita experiência vai entrar e eu vejo absurdos ali, coisas que, assim, sinceramente, hoje em dia eu recuso a maior parte dessas revisões, assim, eu não tenho tempo. Mas quando eu ainda revisava, eu via coisas que eu pensava, não, isso aqui não é possível. Com toda a franqueza, eu nunca fui olhar se o que eu recusei foi ou não de fato recusado. Mas eu fico pensando em outra coisa, tá bom, eles podem procurar outro, e alguém fala, tá bom, e não vê. Exatamente. E publica uma porcaria qualquer. Então, daquela escassez lá nos anos 70, nós estamos hoje, eu não digo numa abundância, eu acho que numa super proliferação de informação que não obrigatoriamente vai ser boa. Uma coisa que eu vejo muito é essa métrica que a gente hoje faz para avaliar tanto as faculdades quanto os pesquisadores, é muito baseada em número de artigos, não necessariamente em qualidade. E você vê que tem muitos artigos criticando a nossa métrica, até porque às vezes um pesquisador podia ter um grande artigo, ele desmembra o artigo em vários outros artigos e publica várias coisas que na verdade é uma coisa só. Exato. E acaba que isso polui um pouco a informação, e uma coisa que a gente vê no PubMed, se você pesquisar um tema hoje e daqui a um mês você pesquisar o mesmo tema, tem já 20, 30 artigos a mais em muito pouco tempo. E às vezes até para fazer uma revisão sistemática hoje você tem que ter muito cuidado com o que você escolhe, né? Exato. Hoje os desafios são outros, né? Pode. Agora, é interessante uma coisa, porque tem duas coisas aí. Uma é em que revista você publicou, em outras palavras, qual é o índice de fator de impacto dessa revista. E a outra é o número de citações. Nunca tinha me ocorrido uma coisa. Acho que um dos primeiros artigos que eu publiquei, que foi numa revista nacional, que não tem um grande impacto, e de qualquer maneira em português, foi assim, um estudo da viabilidade no exame do estado mental, que é muito citado porque ficou e tal. Mas quando eu fiz concurso para titular, um dos professores falou, tem um trabalho seu que não é muito citado, mas não é o de maior impacto da sua produção. Mas aí ele falou, eu nunca tinha me tocado disso. Você tem ideia do quanto isso pode ter ajudado pessoas por aí afora? Só que é difícil medir, porque em vez de fator de impacto, no sentido de citação, se você medisse quantas vezes isso aqui foi de fato lido. Exato. Aí sim, quantas pessoas foram realmente beneficiadas. Né? Mas isso é muito difícil de você mensurar, né? Então, só um pouco antes de a gente voltar nesse assunto, uma coisa que eu fiquei curioso agora é quando você começou a escrever o artigo científico. Como é que, assim, hoje a gente, para referência, tem o Mendeley, tem várias outras plataformas. Você escreve no Word, então você tem tempo real ali, se está certo ou se está errado o que você está escrevendo. Você pode corrigir muito facilmente se você errou alguma coisa. No início, lá nos anos 70, 80, como é que era para escrever um artigo? Onde vocês escreviam? Como é que vocês faziam com as referências? Assim, demorava muito mais tempo, era o mesmo tempo de hoje? É uma coisa que eu realmente fiquei curioso agora com isso, doutor. Olha, demorava mais tempo, assim, pela precariedade técnica, porque, de fato, assim, você escrevia, em geral, todo mundo fazia, acho que era isso mesmo, você primeiro fazia um manuscrito, literalmente, escrever à mão, depois datilografar,
e depois mandar para o editor. As referências você fazia isso, você procurava no Index Médicos e ali via o que era relevante e pegava os textos, citava. Então, se você errasse a ordem de referência, você tinha que trocar todas tinha à mão. que fazer todas à mão. Tinha que fazer tudo de novo. Difícil, né? E na datilografia também tinha que saber ou inglês ou português muito mais a fundo que hoje. Porque você escreve alguma coisa errada hoje, naturalmente... A gente tem muita ferramenta, né? Então era bem mais difícil. Na verdade, eu acho que tem, se você for olhar. Aliás, uma vez, um pesquisador que já morreu, da Escola Paulista de Medicina, Carlini, Elisaldo Carlini, psicobiologia. Eu lembro lá atrás, muitas décadas atrás, ele falando, não tem maior prazer do que depois que você coletou, não tinha, porque já não se fazia mais, do que você pegar os seus dados, você vai colocar em gráfico, pegar papel milimetrado e desenhar a curva. Ele gostava de fazer isso. Que é claro que é uma coisa que hoje você nem remotamente sonharia em fazer, mas agora não sei, aí varia. O ponto é, alguém aqui está disposto a abrir mão de base de dados para escrever qualquer coisa? Não, então. E professor, caminhando aí pela sua trajetória, depois do doutorado, o senhor foi para Londres. Isso, Conta pra gente como é que foi lá. Ainda a neurologia do comportamento no Brasil ainda era, acredito que bem incipiente, né? Daí o senhor foi para lá e como é que foi lá a sua experiência? Então, eu fui porque eu tinha terminado o doutorado em Parkinson, mas eu já sabia que não era aquilo, que era outra coisa. Uhum. Essa outra coisa era a demência. E aí eu fiz contato com um sujeito que trabalhava com receptores. Na verdade, assim, tinha uma série de coisas que ele fazia. Uma delas que me interessou era esses receptores NMDA, que no fim levaram a usar a memantina na doença de Alzheimer. Ele trabalhava com o cérebro, né, com material biológico. E eu não sei onde que eu estava com a cabeça de não me tocar que eu não ia clinicar o tempo que eu estivesse em Londres, a menos que acontecesse alguma coisa. Agora, tem duas coisas. Eu já era casado, tinha uma filha que não tinha nem 1 ano quando nós fomos. Uhum. E os ingleses foram extremamente gentis na recepção. Tinha umas coisas que eu penso, nós temos muito que aprender na cidade de São Paulo. Porque, por exemplo, estava lá, né? Eu cheguei, primeiro fui só eu. E aí, bom, eu tenho que arranjar a casa, minha família vem, aí ficou aquela discussão. Na hora eles paravam no laboratório. Às 10h30 parava para o chá, das 10h30 às 11h, né? E na verdade o chá, no início eu tinha muito que fazer de bancada, e aí alguém me falou, olha, você não pode fazer isso, você não pode não ir para o chá. Olha só. Mais ou menos assim. Não é obrigatório, mas nós queremos socializar. É de bom tom. É de bom tom. E aí na hora do chá, assim, então tem que ver uma casa para ele. Mas tem uma criança pequena, então ele precisa de uma casa com jardim. Naquele momento eu pensei, bom, se essa moda pegar em São Paulo, eu posso prever o estado inteiro coberto de casinhas com jardim para todas as crianças que tem lá em São Paulo, né? Mas aí arranjei realmente uma casa com jardim e tal. Que um dos caras que trabalhava comigo me ajudou no sentido de lidar com a imobiliária. Ele tirou uma tarde de licença para me acompanhar. Uhum. Eu estava lá instalado na casa e aí apareceu, bateu, né, apertou a campainha. Era uma pesquisadora do laboratório ao lado. Por coincidência ela não morava longe. Ela falou, estava com um saco na mão e no saco tinha brinquedos. Aí ela falou, então, a sua filha é pequena, ela vai chegar sem brinquedos. Então, para quando ela chegar, ela ter alguns brinquedos. Que gentileza, então, umas né? coisas assim, eu pensei, não, a gente tem que aprender bastante. Nesse sentido, foi bom, né? A recepção foi muito boa, muito calorosa. E no sentido de científico, tem uma compreensão das coisas, porque o meu supervisor rapidamente percebeu que eu sentia falta da clínica. E ele falou, olha, aqui você não tem clínica porque aqui é um laboratório, mas eu vou te arranjar para 2 vezes por semana acompanhar a clínica num outro hospital, que além era na área central, Guy's Hospital, né?
para você, porque eu percebo que para você faz falta. E aí eu fiz assim, mas era mais de acompanhamento de neurofisiologia e cognição, né, a clínica. Então a experiência pessoal foi boa, realmente, disso, de pessoas interessadas dentro da formalidade britânica, mas aí outra história. E eu acho que me ajudou a abrir, assim, a entender melhor como é que é essa história de pesquisa. Foi bastante educativo. E esse ambulatório que o senhor acompanhou lá era um ambulatório de cognição já e comportamento? De cognição, mas esta parte eu estava mais interessado, por exemplo, em potenciais evocados. Tá. De cognição, coisas desse tipo. Era o que tinha na época também. Sim. Tinha outra coisa. E você ainda mantém algum contato com o pessoal de Londres, doutor? Sim, eu encontro algumas vezes em eventos, né? Então tenho sim. E o que você trouxe, depois que você voltou de Londres, retornou aqui para São Paulo? O que você trouxe, assim, de aprendizado, de experiência que você pôde aplicar aqui, assim? Olha, eu acho que a coisa mais importante para mim foi ter certeza, finalmente. E isso é o que eu gosto de fazer. Isso foi mais importante. Porque o que eu fiz no Reino Unido, a maior parte do tempo, que era trabalhar com o tecido cerebral humano, aqui não teria como, porque não tinha, né? Não tinha banco de cérebro, não tinha nada disso. Mas eu acho que me ajudou, do ponto de vista pessoal, dentro da atividade profissional, a tentar receber melhor pessoas que vêm de outros lugares, que você parte do pressuposto que elas já chegaram e já se instalaram, não necessariamente. De ser mais atento a isso. Isso eu acho que foi um dos maiores aprendizados. Né? Vamos entender aqui como é que é. Fora isso, para que serve a pesquisa, de uma maneira geral, né? Que é uma coisa mais assim. A pesquisa, na época que eu saí, ela era nos eventos, nesses internacionais, se você tinha um caso interessante e você apresentasse, aquilo era o máximo, olha, conseguiu. E eu sei que vocês falaram, tá bom, esse caso dá para apresentar, mas eu queria fazer... E vocês fazem coisa melhor. Eu acho que para mim me ajudou a entender que as coisas não precisavam ser do jeito que são. Uma vez eu fui num evento da Academia Americana em São Francisco. Por essa eterno complexo de vira-lata dos brasileiros, a primeira vez que eu fui foi num evento em Nova York, da Academia Americana. Eu achava que eu não podia entrar numa loja de departamentos, a menos que eu fosse comprar alguma coisa, porque eu ia olhar e falar, o que você está fazendo aqui? Rua daqui. Alguma coisa assim. Isso é coisa de né, vira-lata. Mas, enfim, as coisas melhoraram um pouco. Estava nesse evento com dois pós-graduandos meus, em São Francisco. E aí a gente estava passeando pela cidade e eles viram, lá era um centro centro de dia para idosos. Eles falaram, nós podemos visitar, né? E foram entrando. Eu fiquei paralisado na calçada. Olha a idiotice de achar, eles vão chamar a polícia porque eles entraram. E, na verdade, eu fiquei, antes que eu tivesse tempo de entrar, já estavam saindo, eles tinham sido muito bem recebidos, poderíamos visitar, mas não era assim, chega e vai visitando. Nós marcando horas sem problema. Eu acho que essa é a diferença de uma geração para outra. A minha impressão, que pode estar errada, é que para vocês existe uma segurança pessoal em vários lugares, que na idade de vocês eu nem remotamente tinha. Então acho que melhorou. Para mim, a ida ao Reino Unido ajudou nisso também. Você acha que talvez, doutor, porque, assim, comparando com a época que o senhor era mais jovem com a nossa, a gente já tem mais ou menos uma ideia de como é que as coisas são no mundo. O mundo hoje é muito mais uma aldeia global do que ele era uns 50 anos atrás, 40. Então eu acho que eventualmente a gente já tem uma noção de como é que as pessoas se comportam, a gente tem já algum contato, tanto os alunos de fora que vêm fazer intercâmbio aqui, quanto os alunos que vão fazer fora, a gente mais ou menos percebe que as pessoas são pessoas no mundo todo, têm as mesmas inseguranças, os mesmos medos. Não sei se você compartilha com isso, dessa mesma ideia, doutor. Então, uma coisa que eu estava lembrando aqui, doutor, sobre a sua pesquisa, até pegando o gancho de falar em pesquisa, doutor, pelo que a gente conhece, as maiores pesquisas que o senhor fez foi em relação aos testes cognitivos, certo? Pelo menos algumas delas. Que a gente usa muito, tanto aqui em qualquer lugar do Brasil, qualquer ambulatório que pesquise cognição, que estude cognição, ou mesmo que avalie um paciente que esteja com alguma suspeita de cognição, a gente aplica testes como o mini exame do estado mental,
Moca. E doutor, o senhor acabou fazendo parte, como liderando também a validação desses exames para o Brasil, né? Como é que foi essa experiência para cá? Uma história que eu queria que o senhor contasse era da escolha das palavras do mini exame do estado mental. Eu lembro que o senhor uma vez comentou um dia lá na Unifesp que da onde que veio essa escolha, e eu achei a história bem interessante. Se o senhor pudesse compartilhar aqui também. Sim. Olha, primeiro assim, sobre os testes, eu trabalhei porque não tinha, não existia. Quando eu voltei do Reino Unido, não tinha setor de neurologia do comportamento nem coisa alguma. Então, da minha parte, o setor começou com uma dessas pastas de cartolina, eu lembro até hoje, azul, aquelas que tem o elástico e fecha, né? Aonde eu comecei com o mini exame, né? Então, fiz lá aquela primeira, fizemos, na verdade, tinha mais gente, aquela primeira aplicabilidade do mini exame, efeito da escolaridade e tal. E aí eu tinha cópias daquilo dentro dessa pasta e chegava de manhã, e via lá com as secretárias, tem sala vaga onde? Ela falou, tem tal sala. Era lá que eu ia atender. Esse era o setor. Era aquela pasta com lugar a definir quando, de acordo com a necessidade. Então o interesse por teste foi porque eu já sabia desde o Reino Unido que algum tipo de mensuração objetiva tem que ter. Porque senão você não vai para frente aí. Como não tinha nada, eu comecei a trabalhar, por isso que teve o Moca, o Serad e assim por diante. E sim, tinha uma coisa que até hoje eu acho que é um problema, que é a adaptação cultural, a validação. Não adianta você fazer uma tradução a pé da letra. Agora, eu tive um rude golpe nisso, isso que você estava falando, a história do mini-exame, porque na verdade o que existe hoje é uma combinação, é um híbrido. Da forma que eu fiz, depois na USP fizeram uma outra forma, aí nós conversamos e chegamos a uma forma comum, foi isso. Mas eu estava preocupado, que palavras colocar aqui, porque no original era lá, outro dia alguém me chamou a atenção, porque por essa do Reino Unido, eu penso, as palavras do meu estado mental são Apple, Table, Penny, então Apple, Table tem uma... bate. Aí alguém falou, não, só se for no Reino Unido. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, seria Apple, Table, Penny. Aí é que eu me toquei, é mesmo. Como é que eu não percebi o sotaque? Nem me ocorreu. Mas aí, assim, eu fui ver aonde, antes de começar de fazer a versão, como é que tinha sido feito. Então tinha de tudo. Teve uma, particularmente, que me chamou a atenção. Que foi a versão, era uma versão no hindi, né? O idioma mais falado na Índia, para ser aplicado em pessoas com muito baixa escolaridade. Na verdade, a lista era apresentada assim, manga, não tem maçã na Índia, né? O equivalente em Índia, um banquinho baixo, porque lá não tem mesa, né? Um tablado e você come sentado no chão. E rúpia, porque não tem centavo, a rúpia, a moeda, ela não é indivisível. Eu pensei, nossa, eles foram assim, pegaram uma fruta, uma peça de mobília e uma unidade monetária. Você achou que tinha uma regra geral nisso? Pois é, como sempre. Eu achei, é isso mesmo. E aí eu pensei, nossa, foi marcada a minha ter escolhido o que eu escolhi, né, as palavras que eu escolhi. E aí eu encontrei o autor. Né, da versão original. O Marshall Foster, em um evento. E eu estava conversando com ele, perguntando, de onde que você tirou essas palavras? Aquilo para mim foi assim, um choque de realidade. Porque ele virou, a mulher dele, que também foi, né, coautora, ela falou, Susan, da onde nós tiramos as palavras do minimento? Falou, não lembro, Marshall. Aí eu vi, bom... Não era algo tão importante quanto não é tão essencial assim, né? E hoje, assim, você... Assim, eu sei que a gente tem muitas variações de palavras, mas quais, assim, o que você acha que tem que ter nas palavras? Assim, quais as regras gerais que a gente tem que ter para fazer a escolha de palavras, assim? Depende para que tarefa, né? Porque eu acho, primeiro, assim, lógico que você não vai ser trouxa de pegar palavras que têm efeito de saliência. Eu não te aconselho, por exemplo, a colocar a palavra tarado numa lista. Certamente ela vai ser lembrada, ela tem saliência. Eu acho que é mais de restringir a substantivos ou adjetivos para a lista de palavras, né? E nada assim, e substantivos concretos. Porque se você for olhar os testes por aí afora, eles são assim, né?
Se você pegar o RAVLT, ele é assim. Ele é um teste que tem lá uma pilha de substantivos concretos, né? Depois a lista B também, da mesma maneira como o afamado maçã, mesa, centavo, né? Eles vêm todos da mesma origem. Agora, tem a história da cultura. Eu acho que os indianos pensaram nisso. Sim. Com a história da manga e da rúpia. Essa daí, a gente passa meio batido, às vezes, eu acho. Né? Agora, eu acho também que tem uma coisa sobre os testes. Eles vão ter que continuar existindo, é claro. Porque no final eles que dão a classificação clínica. Mas, se você for olhar, eu comecei com teste. Era teste. E hoje em dia eu estou na vibe dos marcadores. Os marcadores são novos testes. Antes que alguém fale, vão substituir? Não acho que vão. Mas eu acho que não é bom entrar nessa discussão, porque ela vai longe. Então, se a doença de Alzheimer é uma entidade biológica, é uma doença, olha lá. A gente estava até pensando em perguntar isso mais para frente daqui. Mas, professor, quando o senhor voltou, então, de Londres, que começou a implementar ali, né, um ambulatório... A pasta azul. Com a pastinha azul, ali naquela salinha que reserva... O senhor já tinha a ideia do quão desafiador ia ser fazer cognição, assim, no Brasil, uma população tão diversa, né? A questão cultural, a questão de muitas pessoas com baixa escolaridade... Como é que o senhor avalia isso? Eu não tinha ideia da dimensão do problema da baixa escolaridade. De boa, de cara, com a história do mini-exame já foi isso. Eu não tinha a menor ideia, aliás, acho que por aqui ninguém tinha muito na época, do quanto a escolaridade é um viés para esse tipo de avaliação. Que foi esse primeiro trabalho, né? Foi o que primeiro. a idade não era tão importante, preponderante em relação à escolaridade, né? Era a escolaridade. Aquilo foi arrasador. Mas pelo menos dali em diante, nós começamos a ficar mais atentos Foi um norte. a isso, né? Sim. E até hoje é um problema se for pensar. Porque ou você faz testes formas paralelas e elas vão ser bem diferentes, ou você faz cortes diferenciados, que foi o que a gente fez no mini-exame, né? Exato. Fazer cortes diferenciados. Porque isso aí é um problema e infelizmente ele não vai melhorar. Tem uma coisa, mas eu espero já estar longe, muito longe, que é quando os analfabetos funcionais, e tem aos montes, forem idosos, como é que vão ser testados? Tecnicamente eles são escolarizados, mas só tecnicamente. E eles não são poucos. Eu vi faz alguns 3 ou 4 anos, uma estatística que eu tenho impressão, tenho certeza que é na Bahia, que 25% da população adulta jovem, não idosa, jovem, eram analfabetos funcionais. Você não pode usar o mesmo critério de uma pessoa de fato escolarizada. Agora, nem vem. Eu estou interessado em marcador biológico, se quem quiser, fique à vontade. Doutor, já que o senhor está falando de marcador biológico, a gente vai falar daqui a pouco do estudo que se faz lá na Unifesp, que o senhor até está encabeçando, né, que é sobre a corte que envolve os biomarcadores. Mas antes disso, talvez o grande assunto no tratamento de Alzheimer hoje são os antiamiloides, que ainda, até onde eu espero não falar nenhum erro, ainda não está aprovado pela Anvisa, mas pelo FDA já está sendo usado e já está sendo aprovado. Doutor, você acha que vai ser algo viável, mesmo que seja assim, algo que seja aprovado, e você acha que pelo SUS vai ser algo que, assim, que a gente deva usar, o risco-benefício ainda, a gente precisa entender um pouco mais? Enfim, em que pé que você acha que está os antiamiloides assim, no tratamento do Alzheimer, doutor? Olha, eu acho que você pode pensar, se você tem essa informação na cabeça, você pode ficar pensativamente tentando entender. Os dois aprovados pelo FDA não foram aprovados pela Comissão Europeia. Elas não pegaram, não compraram a ideia. O que fica meio um pouco esquisito, se você for pensar. Porque é bom nos Estados Unidos, mas não é bom em toda a Europa. Na verdade, essas drogas têm um problema, elas são caras. Até porque a produção é cara. Se você for olhar o efeito lá nos estudos, tem. Mas não é um efeito assim. Eu acho que o problema é outro, Vinícius. Se você for olhar, um deles fez isso, que é uma ótima maneira de analisar. Foi mais ou menos pegar toda aquela série que entrou no estudo e colocar em tracinhos individuais para você ver, e você vê perfis. Tem gente que responde. Não é a maioria, mas nem de longe. E tem gente que não faz cócegas.
Eu acho que o problema não é a droga. A droga pode funcionar sim, mas é bom ficar claro. Ela não funciona para todo mundo. Aí deveria ser, a próxima etapa, seria assim, tá bom, o que diferencia o respondedor do não respondedor? Porque aí eu vou pegar só gente que tem chance. Eu não vou colocar num gasto e num risco, porque tem risco dos efeitos colaterais, para pessoas que de cara não vão ter muita chance de qualquer resposta. Faltam, eu acho, assim, para usar essa droga, melhores algoritmos. E aí, assim, sobre entrar pelo SUS, eu não sei como seria, mas vou repetir, elas são caras. Elas supõem exames que o SUS não disponibiliza. Então teria que ter essa disponibilização. Porque a alternativa a isso seria abrir mão desses exames e tratar. E isso seria uma tragédia. E algo, assim, primeiro a gente tem que entender melhor esse perfil e entender melhor quem são esses pacientes, de maneira geral. E falando um pouco dos biomarcadores, professor, que o senhor falou que está bem interessado, né, neles. Sim. Existe uma questão também, a gente consegue diagnosticar, fazer um diagnóstico mais preciso, se aproximar de um diagnóstico de uma doença neurodegenerativa, mas a gente também entra em conflito com a questão de a gente ainda não ter medicamentos curativos para essas doenças. Como é que o senhor lida aí com esse dilema? Então, eu acho que assim, aí entra naquele assunto que isso vai aparecer recorrentemente, que é todos deveriam fazer essa tipagem, né? Essa avaliação de marcador. Você vê, agora tem marcador plasmático. Exato. Tecnicamente, você poderia incluir esses marcadores naqueles exames anuais que todo mundo, ou quase todo mundo faz, né? Tem lá hormônio tiroidiano, enzima hepática, isso, aquilo, e marcador para Alzheimer. Aqui você teria uma boa dor de cabeça, porque você teria uma multidão de gente cujos marcadores para Alzheimer estão alterados, e tem dois problemas. O primeiro é determinar aí qual é o significado disso. Porque você sabe, marcador alterado, tem muita gente que tem e vai além dos 90 e morre de outra coisa, sem ter tido clinicamente doença de Alzheimer. Exato. Agora, quando você fala, isso é recorrente, você vê alguém que está fala, eu quero fazer os marcadores porque eu tenho medo de ter doença de Alzheimer. Antes de pedir, eu acho bom uma coisa, e eu acho que esse é o problema, no final das contas, é você falar, tá bom, eu posso pedir. O que acontece se o seu exame der um resultado ruim? Porque as pessoas falam, eu quero fazer os marcadores, se você deixar, elas vão falar isso. Porque aí está tudo certo, eu desencano. Elas partem do princípio, eu vou fazer, mas vai estar bom. E não é, necessariamente. Pode não ser tão bom assim. E aí? Exato. Como é que faz? Então, é importante ter essa conversa com os pacientes, né, para eles saberem exatamente que o exame alterado, primeiro, que a gente ainda não tem um tratamento curativo, né? Exato. E segundo, que eles podem aumenta a chance dele levar para uma demência, mas não necessariamente clinicamente ele vai ter. Então, é de fato ter um dilema até ético aí muito grande, né, doutor? Porque na verdade, se você fosse 100% honesto, aí você ia falar, olha, eu posso pedir os marcadores. Se eles vierem alterados, eles indicam que você está dentro do espectro da doença de Alzheimer. O meu problema é que eu não sei quando você vai começar a ter sintomas. Isso o marcador não vai me dizer. Na realidade, não sei nem, se você vai ter os sintomas. Exato. Aonde que a pessoa está naquele contínuo da doença, né? Então, assim eu não brinco. Então é uma informação, assim não dá. Importante, mas que tem consequências ali na vida da pessoa. Tem que ter muito cuidado, né? Uma coisa, a gente está falando de Alzheimer, e aproveitar que o Dr. Paulo também participou de uma outra coisa importante do Alzheimer, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, depois a gente volta para esse tema, mas ano passado o Ministério da Saúde fez o relatório da saúde de demência. E o Dr. Paulo participou tanto guiando, ajudando as pessoas no relatório, quanto participando das oficinas. Inclusive, o Dr. Paulo, junto com a doutora Cleusa, a doutora Cleusa, para quem não conhece, é a coordenadora da psicogeriatria da Unifesp, e ela, até onde eu sei, posso estar errado, ela encabeçou o relatório da saúde de demência, que teve uma participação maciça, e o Dr. Paulo teve uma participação muito importante. Esse relatório, ele identificou que no Brasil, se eu não me engano, acho que de cada 10 pessoas com demência,
2,5 tem um diagnóstico, ou seja, dá 15%. 2,5 não, dá uma pessoa e meia, dá mais ou menos 15%. Nos melhores estados, mais ou menos igual São Paulo, chega a 30%. É um dado alarmante, que as pessoas não têm o diagnóstico de Alzheimer. Em cima disso, antes de passar a pergunta para o Dr. Paulo, tem outra questão que é extremamente preocupante. A gente conhece os fatores de risco do Alzheimer. A gente está falando aqui de uma medicina mais de alta precisão, de biomarcador, de novos tratamentos. Mas olhando para uma medicina que se pode fazer, a gente percebe que dos fatores modificáveis para a doença de Alzheimer, no Brasil, a escolaridade é um maior delas, um fator bem importante. Com outros fatores que a gente pode modificar, isolamento social, apneia do sono, tratar as questões de dislipidemia, diabetes, baixa audição, de questão visual, né? Essas questões metabólicas de maneira geral, que são bem manejáveis pelo sistema de saúde. Sim. Então, doutor, assim, olhando para a perspectiva mais social, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer antes de a gente pensar nessas coisas de maior nível. Como é que você vê, assim, tanto a importância do relatório nacional de demência, a sua participação nele, quanto o que a gente pode fazer a partir desses dados, que são dados, assim, na minha visão, muito preocupantes. Acho importante do Ministério da Saúde, quanto das pessoas que ajudaram nesse relatório, essa iniciativa de buscar algo a mais, mas como é que você vê isso tudo, doutor, de maneira geral? Então, eu acho que aí não é em todo lugar, mas nos lugares onde minimamente tem alguma preocupação de planejar como enfrentar essas doenças, todos, sem exceção, estão investindo em prevenção. A prevenção supõe o diagnóstico precoce e correção de fator de risco e tal. Aí tem uma coisa, você vê, a gente estava falando dos anticorpos monoclonais. Na nossa situação atual, onde fazer monoclonal na rede pública vai ser meio difícil. É só perguntar onde estão os marcadores, onde está o PET amiloide, onde está a possibilidade de repetir a ressonância nos intervalos. Você tem? Se você não tem, não começa. De qualquer maneira, você pode pensar outra coisa. Com o que você gastaria para um tratamento com anticorpo monoclonal, você poderia fazer uma eficiente campanha educativa sobre por que você deve controlar a sua hipertensão para uma determinada região. Na cidade, no estado, onde você quiser. Do ponto de vista de saúde em geral, eu acho que melhor é a campanha de prevenção do que o tratamento de uma pessoa. Isso é o que se faz normalmente no sistema de saúde. Então eu acho que se você for olhar o nosso problema, e isso o relatório, né, seria mais trabalhar em cima da prevenção. Olha aqui, a única coisa vantajosa que eu vejo em você pedir testes para a doença de Alzheimer, supondo que o resultado seja ruim, em alguém assintomático, que ficou enchendo porque a vizinha ou a tia ou alguém, e deu. O dele também está alterado. Ponto. A única coisa que eu vejo, mas isso é discutível, não sei se acontece de fato, seria dessa pessoa, a partir do momento que ela sabe disso, você falar, olha, você pode adiar até os 100 anos isso. Mas para isso você vai ter que ter juízo. Eu vou te explicar o que você tem que fazer. Eu suponho, mas eu estou chutando, que estas pessoas seriam mais aderentes a programas de prevenção. Principalmente porque você disse isso. Não tem tratamento, não tem uma medicação que eu possa te dar. O que eu posso te sugerir são mudanças de estilo de vida. O que eu tenho para fazer é mudar o meu estilo de vida. Aproveitar de falar em mudança de estilo de vida, aproveitar que está a Mariana aqui, coordenando o ambulatório de comprometimento cognitivo leve, e o Dr. Paulo, que tem um conhecimento de Alzheimer enciclopédico. Assim, para quem está ouvindo, como é que vocês fariam essas modificações de estilo de vida? Que a gente sabe que são uma das coisas mais importantes no tratamento do Alzheimer. Como é que vocês falariam isso para as pessoas de maneira geral? Assim? Eu acho que primeiro a gente tem que entender que a população brasileira ela é muito diversa, né? Então a gente tem que ter um cuidado também para propor coisas muito mirabolantes, às vezes para pessoas que têm uma carência ali educacional, social, cultural, né? O ideal é que as pessoas tivessem um acesso ali restrito à cultura, a atividades sociais, né, educativas, de forma regular, né? O que o senhor acha, professor? Olha, eu acho que tem uma coisa que é recorrente, por exemplo, se fala, né, é preconizado atividade intelectual. Que atividade intelectual uma pessoa com escolaridade muito baixa pode fazer?
Essa é uma pergunta que acho que vocês já ouviram várias vezes nesse ambulatório de neurologia do comportamento. Até agora não tem uma resposta, dá para procurar, mas não sei. Mas tem uma outra coisa que essa é assim, e essa faz diferença, que é, se você ganha a confiança das pessoas, você ouve frequentemente quando você fala, você gosta ou não gosta de atividade física? É espantoso quando as pessoas falam, não gosto. Agora, não gosto não é uma surpresa. A maioria das pessoas não gosta. É claro que você preferia ficar sentado gostosamente fazendo outra coisa a fazer atividade física. São poucas pessoas que gostam de fazer. Mas elas aceitam melhor quando você mostra a importância. O benefício. Por exemplo, assim, eu começaria com atividade física, porque, na verdade, de maciçamente estimular a prática regular de atividade física, né? Não precisa ser né? Porque quando você faz ela regularmente, se for o caso, você controla melhor a hipertensão e diabetes. Exato. Né? Você pode melhorar outros índices metabólicos, reduzir peso e assim por diante. Melhora então, o sono, né? Você pode vai ajudar no sono. Num ciclo virtuoso. Se eu pudesse escolher só uma coisa, seria atividade física. Não esquecer também que melhora também a confiança, melhora a ansiedade, melhora Exato. de maneira geral. Dependendo da atividade física, já vai ter aquele convívio ali social, né? E só para quem ficar assim, para quem está ouvindo saber, geralmente, no geral, se é recomendado atividade física, atividade intelectual, tratar as doenças, você tem uma rede social que te apoia, mas a gente, assim, no dia a dia não é tão fácil assim a gente aplicar essas coisas e também a pessoa está com um estilo de vida de um jeito, a gente não consegue modificar todas as coisas de uma vez. Tem que ir no ritmo que a gente consegue abordar isso com a pessoa. Isso é importante, né, ter aquele vínculo com o paciente, né? Para ir acompanhando esse processo de mudança, que mudar não é fácil, né, Vini? Não, e ter tempo para conversar, às vezes as consultas às vezes acabam sendo muito rápidas, não na Unifesp, mas via de regra mundo afora, no geral, né? Fora do contexto universitário, e às vezes eu acho que a gente acaba estrangulando um pouco essa prevenção, que talvez para quase todas as coisas envolvendo a psiquiatria seria uma das coisas mais importantes. Não, claro, tem situações, mas assim, atividade física, ter uma vida que vale a pena, fazer coisas legais, ter um acesso à cultura, isso já resolveria a vida de muita gente. Sim. E mesmo para quem tem muita dificuldade também seria algo importante. E essa questão do diagnóstico, né, das síndromes cognitivas ainda é um desafio mesmo, né? Porque a gente está falando da escola, que é um centro de referência ali, onde a gente faz algo de alta precisão, mas se você for ali para as unidades básicas, né, para os lugares mais que a gente não tem esse tipo de assistência, ainda o diagnóstico é muito atrasado, né? A pessoa às vezes chega para a gente já com quadro demencial ali, já com muitos sintomas cognitivos, né, psiquiátricos associados. Então seria interessante mesmo, né, difundir essa... Na verdade seria assim, o Plano Nacional de Demência não prevê isso. Quer dizer, ele prevê, mas não é claro, então não adianta muito. Que é assim, tá bom, estas são as medidas, elas serão implantadas, está aqui no plano, pelo Sistema Público de Saúde. Tá, agora, Sistema Público de Saúde tem de tudo, desde o agente de saúde até o ultra especialista lá no topo. Poucos, mas tem, dentro do sistema de saúde pública. Uma coisa possível, você estava falando de consultas rápidas e tudo mais, no sistema público é você treinar, que é uma coisa que nós gostamos de fazer, treinar as equipes, treinar os agentes de saúde, as enfermeiras e, claro, os clínicos, para como abordar tanto para o diagnóstico como para a implementação de medidas preventivas. Eu acho que dá para supor, eu estou chutando aqui, mas acho possível supor, que se você treinar bem um agente de saúde, né, você vender para ele a ideia, olha aqui, essas pessoas são sua responsabilidade. Eu estou te dizendo, estas pessoas, estas aqui, ó, dentro do seu grupo aí, elas precisam, mais do que as outras, fazer atividade física. E você pode convencer, eu vou te ensinar como fazer isso. E como você vai na casa delas, você pode em segundos descobrir se elas estão de fato ou não fazendo.
Aproveitar esse gancho, eu acho que está sendo feito um estudo agora no Reino Unido que está sendo replicado aqui em São José dos Campos, que é justamente sobre o treinamento de profissionais de saúde, e com foco na CS. Até acho que quem está encabeçando esse estudo é a doutora Cleusa também. Que é um estudo que está sendo olhado de perto para a gente ver o resultado dele, porque realmente é algo que pode ser algo no futuro extremamente relevante. Exato. Treinar a equipe, né, da unidade básica para identificar os fatores de risco e às vezes identificar até sinais de alarme para quadros demenciais, né? Assim como a gente já tem programas bem estabelecidos para hipertensão arterial sistêmica, para diabetes, né? Ter um programa voltado para a questão cognitiva, que é algo que está aí, né? A população está envelhecendo, né? As doenças cardiovasculares estão aí, que são fatores de risco, né? Os sistemas de saúde estão tão interessados em prevenção que todos os organizados sabem que você não vai conseguir bancar o tratamento de todos os casos de demência previstos para acontecer nos próximos anos. A conta não vai fechar. Exato, então, é muito mais dispendioso. A melhor coisa que você pode fazer é, então tá bom, eu empurro mais para frente, as pessoas vivem melhor, elas vão morrer algum dia, mas com um tempo de demência mais curto. Exato. E o que a gente está fazendo muitas vezes ao contrário, né? A pessoa já está chegando ali com um quadro avançado e a gente tem menos para agir ali, né? Para intervir naquele momento, né? Não, aí tem uma coisa que é uma balela. Olha, uma vez eu fiz um cálculo de quantos casos de demência tinha na nossa área de captação do Hospital São Paulo. Isso deve ter piorado, porque isso faz anos que eu fiz o cálculo. Na época eu fiz o cálculo, chegava em torno de 80 mil casos. Eu posso te garantir, não tem dentro daquela área de captação ambulatórios nessa área, mas nem remotamente suficientes para dar vazão. Mas não tem nenhum problema, porque, como você disse, bem mais de 70% dessas pessoas nem sabem o que as aguarda. Exato. O Agora, problema está lá na identificação, assim, né? Não dá para continuar assim. E com certeza piorou porque teve a Covid aí no meio do caminho, né? Que acelerou muitos quadros, né? E para nossa área em particular tem um outro problema, né? É uma área envelhecida. E a envelhecida que está envelhecendo ainda mais. Ela concentra. A cidade de São Paulo tem isso. Tem áreas que concentram mais idosos do que outras. Para aproveitar esse gancho de falar de idoso, falar de comprometimento cognitivo leve que pode avançar para uma demência, talvez a coisa, não sei se seria a coisa mais importante, mas com certeza uma das mais importantes do NUDEC hoje é a pesquisa que envolve os pacientes que estão em estágios, pacientes que a princípio a gente está triando para Alzheimer, que estão em estágios pré-demência, né, que estão comprometimento cognitivo leve e declínio cognitivo subjetivo, que são basicamente estágios antes de virar demência, a pessoa ainda preserva a independência. O NUDEC, que o Dr. Gustavo e o Dr. Paulo estão encabeçando o projeto, o Dr. Paulo, que é o grande coordenador do projeto, estão fazendo um estudo, né, envolvendo a ideia inicial até 500 pacientes, com expectativa de aumentar, para a gente avaliar esses pacientes ao longo de 5 anos, não só clinicamente, né, avaliar clinicamente assim, de maneira bem ampla, mas também envolvendo os biomarcadores. Talvez o estudo, um dos mais importantes que a gente está fazendo no NUDEC, se não for mais. Tanto eu, quanto a Mariana, quanto o Paulo, quanto a equipe inteira do NUDEC participa desse estudo. Muita gente envolvida, né? Muito pesquisador envolvido. Então, assim, deixa eu falar, como é que foi você e o Dr. Gustavo montarem esse estudo? O Dr. Gustavo, para quem não sabe, é o presidente do NUDEC hoje, o Dr. Paulo é o fundador do NUDEC. Por que vocês acharam importante fazer esse estudo? Inclusive, uma das coisas que é um grande diferencial desse estudo, que está sendo até amplamente divulgado em muitos lugares, é a questão da variabilidade genética, da gente não ter uma população somente formada por pessoas muito parecidas, mas tentar abarcar o máximo possível a genética, pelo menos aqui da região de São Paulo, né? Então, como é que é, assim, de uma maneira geral, falar sobre esses temas que têm uma importância social muito grande, assim? Na verdade, assim, se você for olhar o projeto, ele tem muitos marcadores biológicos, né? Então, plasma, líquor, imagem, genética e a microbioma e assim por diante. Tem uma pilha de marcadores. Retina, né? Que foi o motor inicial. Por que isso? Por que fazer isso? Isso já foi feito em outros lugares? Algumas coisas sim, outras não. Juntando tudo em lugar nenhum. Exato. Né? Isso é um ponto. Agora, o problema aí é assim, você vai falar, mas isso já foi feito, né, dos marcadores com a indicação. Tá bom, foi feito aonde? Foi feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, olha só.
Tinha caucasiano, né? Tinha. Os caucasianos de lá vêm da onde? Ah, da Inglaterra e da Alemanha, da Escócia também, da Irlanda, que legal. Os nossos vêm de Portugal, Itália e Espanha, em geral. É a mesma coisa? Ah, não é a mesma coisa. E é bom lembrar uma coisa. Nós temos que ter uma amostra que represente a cidade de São Paulo. Isto significa que ela deveria incluir 25% dessa amostra deveria ser de negros. Você pode ignorar isso, mas é bom lembrar. Se você ignorar, você está ignorando metade da população do Brasil. Você está lidando com um país hemiplégico, mas é um direito seu. Eu acho que não é o caso. E por que isso? Porque difere. Os marcadores diferem de acordo com a etnia. Então você precisa resolver o problema. Ah, mas já foi feito nos Estados Unidos? Foi. É a mesma historinha. Primeiro, as amostras americanas são pequenas. Aliás, bem pequenas. Nós queremos chegar numa amostra representativa. Isso vai ser 25%, que é uma grande amostra. Segundo, os negros do Brasil, pois é, Congo, Angola, e os americanos, Nigéria, nossa, é outro lugar, a genética é outra, a genética é outra. Então não adianta. Não adianta. Se vai, e parece que vai, uma hora dessas, vocês sabem disso, se você está caminhando para uma medicina de precisão nessa área, a medicina de precisão se baseia em dados precisos, inclusive genética. Daí a gente entra nas medicações, né? A gente precisa conhecer o perfil da nossa população, que isso também vai ter impacto. Não vai rolar. E a nossa população é toda ela. Exato. A gente já tem, vocês sabem, no já incluído tem lá. É uma coisa maravilhosa. Caucasianos com mais de 12 anos de escolaridade. Isso não é o Brasil. Infelizmente, a parte de escolaridade não é. Agora, eu acho que essa cor está nos ajudando numa outra coisa. A entender a dificuldade que é incluir a variabilidade. O que eu estou dizendo é que nós estamos tentando até agora descobrir como é que nós podemos atrair, por exemplo, negros para isso. Por que é que eles não aparecem? Eu suspeito que em parte porque não são diagnosticados. Né? Tem em parte porque eles estão lá em outro lugar, lá longe, atendendo lá. Exato. Né? E o acesso, eu não sei, eu agradeceria se alguém desse sugestões como acessar. É importante a gente aprender como chegar na população, porque o que a gente vê nos estudos no Brasil e do mundo é que, de fato, quando você olha, por exemplo, no sequenciamento genético, quando você olha a população, raramente ela não é uma população europeia, americana, branca, então a gente tem são dados válidos para essa população, mas a gente acaba extrapolando os dados de uma maneira que não é tão válida assim por causa dessa questão genética. Não fica tão preciso, né? E o estudo que está sendo feito no DEC, além, assim, a gente está tentando conseguir abarcar não só brancos e negros, mas também indígenas, asiáticos, descendentes asiáticos, né? Isso, uma representatividade maior, né, do que é o Brasil, né? E até para a gente aprender também como é que é o adoecimento em cada uma dessas populações, porque não é do mesmo jeito que a gente percebe na classe média alta de São Paulo. O adoecimento é diferente, inclusive o desafio para o cuidador é diferente, a questão financeira das populações de maior vulnerabilidade é diferente. Para a gente está sendo um desafio, a gente está tentando aprender, a gente está conversando com diversas pessoas de diversos lugares diferentes, a gente está tentando entrar nesse mundo, que para a gente também não é tão fácil, mas a gente precisa entender e a gente precisa ser o mais plural possível, né, doutor? Não, você precisa. Nós queremos começar representando a cidade de São Paulo, pegar a composição étnica da cidade de São Paulo. Tem uma vantagem em ser na cidade de São Paulo, vocês sabem qual é, São Paulo é o Brasil. Exato. O país vem para cá. Em algum momento, uma parte de tudo que tem no Brasil vem para cá. Isso é uma tremenda vantagem, porque é claro que pode não representar rigorosamente toda, né? Mas já é um avanço, mas aí, né? desculpe, eu acho que lá, né, não sei aonde, falar, mas e pra gente? Olha, filho, vai olhar. Já é um avanço, né? Uma coisa que a gente percebe morando em São Paulo é que todos os lugares que a gente vai, tem gente de todos os lugares diferentes, tem sempre alguém em todos os ambientes, né? Do Nordeste, do Norte, do Sudeste, do Sul, de outros países, e sempre é muito rico essa troca. A gente conhece, morando aqui, você acaba conhecendo muita coisa de cada cultura, né? O Dr. Paulo sempre... Na Unifesp sempre tem muita gente do Ceará, de Pernambuco, de Alagoas, e a equipe do NUDEC é composta por muitas pessoas do Nordeste. E a gente aprendeu muito mesmo sobre cultura. É um aprendizado cultural também, né, o NUDEC. Com certeza. E o doutor também teve experiência de morar no Sul, né, de ter tido contato com outras culturas, e também de outros países, né.
Exato. O professor, saindo um pouquinho desse tema, o senhor contou que quando foi lá para Londres foi muito acolhido, né? Que você ficou até, acho que surpreso, né? Eu fiquei. E eu percebo que é uma característica do senhor, assim, a gente está no meio médico, que é um meio polêmica, que é um meio, assim, de, às vezes, muita competição, né? E o senhor tem uma característica de ser uma pessoa muito agregadora, né? O senhor percebe ali os interesses de cada um e tenta colocar isso de uma forma que o projeto caminhe, cada um fazendo o que tem interesse. Isso aí é seu? O senhor sempre foi assim, desde novinho? O senhor acha que essa experiência em Londres te ajudou nisso? Olha, eu acho que a experiência ajudou de ser acolhedor. E o senhor se sente assim também? Que é uma impressão nossa, né? Eu acho assim, eu acho que tem duas coisas. A primeira é assim, de ser acolhedor, eu acho que qualquer interiorano aqui de São Paulo dificilmente não é acolhedor. São pessoas que conversam muito facilmente, fazem amizade muito facilmente. É meio um traço, né, do caipira. Em Londres eu vi que assim, não basta você ser acolhedor, é bom ter certeza de que a pessoa não está ali. Ela está num lugar estranho, ela pode não saber como é que faz para qualquer coisa. Fechar um aluguel. Questões práticas, né? Ela não sabe, você é que podia dizer para ela. E de ser agregador ou de ter... Na verdade, assim, eu acho que é tão melhor você ter um ambiente acolhedor para trabalhar do que competitivo, que eu não vejo por que não ser acolhedor. Sim, eu tento. Naquele estilão que você já conhece, mas eu tento. Para falar agora exatamente do contrário, a gente está vivendo uma era dos extremos, independentemente de tanto da política quanto em diversos outros assuntos, que a gente vê que as opiniões vão muito para o lado dos extremos, está indo um pouco para o meio termo, digamos, para o meio do caminho. Eu sei que o senhor já estudou muito, já leu muito sobre cérebro de quem tem uma tendência a aderir a questões mais fanáticas, certo? O que você poderia dizer, doutor, assim, de como é que funciona o cérebro de uma pessoa que tem mais tendências, digamos, a ter opiniões mais radicais, a ter vivências mais radicais, assim, no dia a dia, doutor? Não, eu acho que, assim, na verdade, o fanatismo é uma doença neurológica. Não sou eu quem disse, isso já é conhecido desde o século XIX. Na verdade, tem um desses franceses, eu não sei se não é Rousseau, mas é Voltaire, eu acho. Ele fala sobre o fanatismo, que é uma gangrena cerebral. E ele fala, quando a gangrena se instala, ela é incurável. E agora, você veja, como tudo, como doença de Alzheimer, como urticária, como o que você quiser, existe um espectro. Uma questão mais dimensional, assim. E aí isso te ajuda a explicar, a ver esse espectro, porque você não ouve falar de tantos fanáticos na Noruega, quanto tem no Egito, na Síria e por aí afora. Depende também do ambiente, é por isso que eu estou te falando isso. Quando o ambiente acirra diferenças, você está criando um solo mais fértil para aqueles que, em condição normal, não desabrochariam como fanáticos, desabrochar. E o fanático tem isso. Olha, a única coisa que eu posso dizer sobre o fanático é, se você tem, e todos nós podemos passar por essa infelicidade, tem um amigo fanático, hoje em dia aqui no Brasil, principalmente, seria na política. O meu conselho é, não discuta, você não vai mudar o cérebro de um fanático. Muda de assunto, combina, eu converso qualquer coisa com você, menos política, eu quero manter amizade. Que é uma boa saída, eu já fiz isso, com fanáticos com quem eu convivo. Fanáticos em política. De assim, não vamos discutir. Porque antigamente o fanatismo talvez fosse mais perceptível no meio esportivo, né? Mas hoje realmente na política... Extrapolou. E isso gera... Eu vejo que muitas famílias têm pessoas que são fanáticas de maneiras diferentes, gera muito sofrimento para todo mundo, assim, porque são pessoas que se amam, mas não conseguem conviver porque tocam num assunto que gera um sofrimento. Aí você tem um viés cognitivo. É aquilo mesmo, o fanático enxerga aquilo que reforça as crenças dele. O que não reforça, ele não enxerga. Uma das coisas mais interessantes que a gente estuda na psiquiatria é que praticamente os transtornos mentais também, eles acabam fazendo a gente... Então não é o mesmo caminho do fanatismo, né? Mas acabam a gente ter uma visão seletiva do mundo, né? E uma boa parte de muitas terapias vão tentar
jogar um olhar mais neutro, não tentar tomar aquilo que você pensa como verdade de primeira, né? De você ter uma flexibilidade ali, né? E aprender a ter isso, eu sei, assim, às vezes na questão do fanatismo é mais difícil, mas para quem consegue aprender isso através de terapia ou de algumas outras maneiras, você vê que a pessoa volta a ter uma vida muito mais amena, assim, né? É um exercício, né? Doutor, e falando agora também, mudando de assunto, assim, da água pro vinho, assim, eventualmente, secretamente a gente ficou sabendo que vocês gostam muito de fotografia, né? Principalmente fotografia de janela. Na verdade, eu estou mudando. Eu gosto de janela, mas eu acho que não é tão dissociado. Hoje em dia é complicado isso. Porque às vezes, hoje em dia, o que me interessa são fotografias de duas pessoas onde não está sendo dito nada, a fotografia não fala, mas você percebe naquele momento a ligação. Eu não me sinto muito bem em fazer esse tipo de fotografia, porque eu acho que, e é verdade, que eu estou invadindo a vida dessas pessoas. Então é complicado. As fotografias que todo mundo fala, que lindo, que fotografia maravilhosa, só que é porque você está vendo um vínculo. Mas eu comecei com vínculo de mães e filhos, né? Mas tem essa questão do comportamento também, né? Então, mas aí assim eu penso, não, qual é o meu direito de pegar um momento íntimo deles e mas assim, eu vou humildemente mas de portas, janelas, sim. Porque eu gosto muito de fotografia, não que eu saiba ser bom nisso, mas eu tenho um interesse grande nisso. E olhando as fotografias do Brasil, acho que Marco Ferrez, as pessoas que fotografavam o Brasil no início do século XX, ficou uma imagem de 120 anos atrás, ou 100 anos, ou 90, que seja congelada. E a gente acessa, de alguma maneira, um segundo da vida daquela pessoa, a gente acessa um segundo do passado, ou fotografias mais recentes, seja o Cartier-Bresson, o Cartier conseguia tirar a alma de um lugar pela fotografia, né? De uma maneira fantástica. E por um segundo a gente entra na vida de uma pessoa que a gente jamais vai ver na vida, que ela jamais pensou que a gente teve, ela cedeu um segundo da vida dela pra gente. E fica pra história, pelo menos até enquanto a fotografia durar no mundo, que a gente nunca sabe exatamente como é que as coisas vão se dar daqui 1.000, 2.000, 3.000 anos, né? Mas por muito tempo aquilo fica registrado, né? Quando a gente vai, por exemplo, no Moreira Salles, ou outros lugares de São Paulo que tem bastante exposição de fotografia, é sempre um mergulho Moreira Salles quase sempre tem alguma fotografia que vai tocar no Brasil nos anos 20, 30, 40. É sempre um mergulho muito grande. E a fotografia que uma vez eu vi que você tirou, acho que era uma fotografia de uma janela de Londres. Aquele segundo de 30 anos atrás ficou... A gente compartilhou ele. Exato. E acho que é engraçado quando você... Porque o filme é uma coisa legal, mas o filme já eu adoro, é super legal. Um filme você mergulha em outras culturas, né? Mas é uma obra feita pra ficção, né? A fotografia não, é um momento da realidade ali, ainda mais quando ela é feita de maneira mais fortuita, apesar que hoje tem dilemas muito éticos, né? Mas quando a gente olha o Cartier-Bresson ou qualquer outra pessoa que fazia essas fotografias, ficou registrado um período da história. E de pessoas talvez que jamais teriam outro registro, assim. Olha, das portas e janelas, eu acho, me atrai assim na fotografia, porque você olha, não é a janela ou a porta em si. Algumas janelas estão entreabertas, algumas portas estão. É você olhar e pensar o que acontece atrás dessa janela ou dessa porta. Essa porta está entreaberta, o que vai acontecer em seguida, porque ela está entreaberta, coisas desse tipo. Exato. É mais da imaginação. Esse universo de possibilidades ali naquela imagem, né? É o que é um paradoxo, porque pode acontecer qualquer coisa. Por outro lado, isso que está me atraindo hoje em dia, em certo sentido, vai no outro extremo, que é assim, eu peguei aquele segundo, e naquele segundo tinha um vínculo, e é isso. Agora é invasivo. Não deixa de ser invasivo, mas tem lá a sua parte histórica importante. Doutor, e assim, sobre eu também... Estou tentando lembrar de assuntos que a gente precisa falar. Como é que foi a ideia de criar o Nudec? Olha, o Nudec, na verdade, ele surgiu por causa porque tinha, assim, esses inibidores de colesterase foram aprovados na rede pública. E foi uma coisa que eu espero que não aconteça com o Plano Nacional de Demências. Porque na aprovação, o Ministério da Saúde previa a formação de centros para atendimento, que é meio o que o Plano Nacional também, em um dos itens, mas não é só isso, prevê também.
ele previa centros onde ia ter lá neurologista, psiquiatra, enfermeiro, psicóloga, fono, fisioterapeuta, até tudo, até centro-dia. Não saiu um do papel. Mas aí entra uma coisa, eu acho que você tem que ser pragmático. Nós sabíamos que não ia sair nada ali, mas a Escola Paulista de Medicina se qualificou como um dos centros de distribuição. Então nós criamos o NUDEC, inicialmente ele era para isso, para rever, porque no início tinha que rever, né, se a pessoa de fato estava dentro dos critérios para receber a medicação. Então nós fazíamos uma avaliação, não era uma avaliação detalhada, era uma avaliação rápida, e assim ela se qualificando, nós fazíamos, né, o protocolo lá todo para dar medicação, que hoje pode ser feito em qualquer lugar, e que hoje eu vejo um desperdício monumental de dinheiro com pessoas que claramente não estão mais se beneficiando da medicação, e a mais rara, mais possível, com pessoas que nunca iriam se beneficiar, porque não é esse o problema delas. Então, coisas como o DEC na época eram para isso, e é que surgiu. E até hoje existe. Só para falar sobre os anticolesteráticos, é uma das medicações que se usa hoje para Alzheimer, que é a donepezila, galantamina e rivastigmina. E, assim, são medicações que podem ter um certo benefício, mas é bem, assim, a gente tem que questionar muito bem caso a caso para ver se naquele caso tem um benefício, porque em muitos casos, igual o professor falou, em muitos, e talvez na maioria dos casos, não tem lá o benefício que a gente espera, né? Tem que ser bem indicado, né? Então, uma coisa nova que no DEC vem aí, há uns 2, 3 anos estudando, é o TDAH, né? Que a gente percebe que os pacientes chegam com bastante prejuízo no dia a dia, com prejuízo cognitivo. A gente não só tem um ambulatório de TDAH, que já está bem cheio. Em pouquíssimo tempo a gente viu que tem uma demanda muito grande reprimida na cidade, né? E com pessoas que realmente têm um prejuízo muito grande, como a gente estuda muito o TDAH. Como é que foi para você, doutor, que sempre foi para esse lado da demência, da cognição, conviver assim junto também agora com o TDAH junto no dia a dia, assim, com estudo sobre TDAH, com a gente também trazendo pacientes com TDAH e também tentando entender um pouco mais essa questão? Olha, eu acho que a minha atenção não seria o melhor exemplo de uma coisa aceitável. Mas não chega a ser como você vê às vezes assim. Mas começou a me interessar por outra razão também, que é meio parecido com a demência. Uma das razões que já estava aquilo, parecia que já estava marcado, será essa a sua área, não fuja. Mas lá atrás, quando eu era residente ainda, apareceu uma senhora lá no ambulatório que eu atendi, o marido, com demência. Na época nem fazia diagnóstico, era demência. Bom, tá bom. E aí o supervisor falou, olha, seu marido tem demência. Não tem o que fazer. Não tem nada que dê para fazer. Na época não tinha nenhuma medicação remotamente. Então a senhora só vai voltar aqui se ele tiver alguma complicação. Você falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Não é possível que isso seja tratamento. Você falar não tem que fazer e vai para casa. Com TDA em adultos, eu acho que é a mesma história. Eu comecei a ficar cansado de atender gente que... Uma mulher uma vez falou, ela estava com 35 quando falou isso, hein? Porque eu falei, olha, seu problema é TDA. Nós vamos tratar, você vai melhorar. E ela melhorou, de fato. Aí ela falou, então, eu passei assim desde menina, ouvindo, ela é burra, ela é preguiçosa. E não era isso, não. Essa página vão ter que virar de algum jeito. Isso é uma das coisas que são mais... Como psiquiatra, a gente vê isso, tanto que os transtornos psiquiátricos são taxados por termos terríveis, inclusive a demência, né? Às vezes a pessoa chega lá, minha mãe era muito ativa e agora ela é preguiçosa, não quer saber de nada. E assim, é uma questão bastante neurológica, inclusive, né? E a mesma coisa o TDAH, né? As pessoas, é taxado de vagabundo, preguiçoso, de burro. A gente vê os pacientes com uma autoconfiança, estigmatizados, né? E com autoconfiança, assim, muito, muito baixa por causa desses estigmas ou outros, digamos, outros predicados terríveis, né? E na psiquiatria inteira tem as pessoas... É muito mais fácil taxar alguém do que entender o que ela está passando, né? É muito mais fácil que aquela pessoa não se encaixa, então, porque ela é ruim mesmo. Ela tem que... Assim, a gente tem que afastar o máximo possível de tentar acolher, né? E a gente vê isso, é uma questão muito difícil. O TDAH é uma das mais... Digamos... É o diagnóstico tardio, eu acho, um dos problemas do diagnóstico tardio, uma vez que você fez o diagnóstico que você tem,
É pena que tenha demorado tantos anos, mas que você tenha TDA ou TDAH. Sim, provavelmente você vai ver alguém que passou por intenso sofrimento e que teve uma boa chance de ser taxado de burro ou de preguiçoso, e aí você diz, não, como que essa mulher? Não, você não é burra, você também não é preguiçosa. Né? Você tem um problema que precisa ser tratado. E aí, o que eu vejo, às vezes, eu acho que vocês também, quando você fala, é a ira das pessoas, porque, e elas têm razão no certo sentido, a raiva de que ninguém viu o que era, e isso implicou em sofrimento prolongado para elas. Frustração, a ira delas, né? A raiva de que ninguém tenha visto. O professor, e como que é para o senhor, assim, o senhor estava contando como que nasceu no DEC, né, com um propósito mais assistencial ali no contexto das medicações, e daí agora ver o NUDEC como esse centro que envolve tanto o tratamento de doenças do espectro ali do neurodesenvolvimento, as doenças neurodegenerativas, ser um núcleo aí de pesquisa, né, com vários tipos de profissionais da área da saúde, não só médicos, várias subespecialidades, né? Sim. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que aí, até certo ponto, isso é como ambulatório, a pasta azul. A pasta azul, né, foi. Eu acho que tem uma coisa, é bom lembrar, nós estamos no hospital... A pasta azul virou isso. Virou um prédio todo. Não, porque é um hospital universitário. Eu acho difícil conceber um hospital universitário que não faça pesquisa. Até porque, em princípio, por ser um hospital universitário, ele tem maior condição de, por ter que estudar mais, de ter mais dúvidas. E aí de ter, também ele tem mais condição de tentar imaginar uma maneira de resolver as dúvidas. Então, eu acho que a pesquisa não dá para você separar muito do atendimento no hospital universitário, e aí acaba indo, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. É como ali, a uma certa altura, bom. Você veja, o ambulatório de doença prodrômica que você tanto ama, eu acho que surgiu de a gente começar a fazer diagnóstico precoce na fase anterior à demência. E começamos a nos perguntar, mas pode ficar no mesmo balde? Cabe, tudo? Né? Poder pode, mas não é melhor, porque o atendimento é outro. Pois o atendimento é outro. Vamos fazer de outro jeito. Então é assim que vai indo e vai, né? Uma das coisas assim que eu acho que é tão atraente para pessoas curiosas é que não tem muito limite. Exato, então, não tem. O NUDEC começou ali, era para basicamente fazer uma troca de receitas no início, né? Que era o médico que prescrevia, e aí tinha que ir lá para com um mínimo de cuidado, não era só transcrever. Mas aí você começa a se perguntar, nós começamos, aliás, no NUDEC com isso, né? Qual é o perfil que é para tentar melhorar a eficiência? E aí você vai... Exato. Doutor, então, a curiosidade sem limites, né, professor? Falar em eficiência, doutor, a gente estava explorando com algo que você nunca comentou. Em 1986, você ganhou o prêmio de melhor trabalho de neurologia do ano de 1974. Que trabalho foi esse? Como é que foi esse prêmio? Teve assim, na verdade, 84. 84 foi o trabalho, e 86 foi o prêmio. Até a gente falou, nossa, esse prêmio demorou pra chegar. Não sei por que demorou. Mas na verdade... É o trânsito, né? Foi o trânsito. Foi em São Paulo. Foi a gráfica que imprimiu o certificado. Na verdade, esse trabalho foi um trabalho baseado na minha tese de doutorado. Né? Eu terminei em 83, eu acho, uma coisa assim. Porque tinha duas coisas lá que nós estávamos fazendo. Uma era manter parkinsonianos acordados a noite inteira. E a outra era com ratos, um modelo experimental de doença de Parkinson, que era muito mais simples, porque para eles eram privilegiados comparados com os humanos, no sentido que a gente privava só do sono REM. Então era um pote de flor invertida. Basicamente assim, é um tanque de água que tem um pote virado para... Então o fundo está bem no nível da água. A gente fazia lesão
né? Estereotóxica na substância negra desses animais. E na hora de dormir, punha ele lá no pote. A base era estreita. Então, quando o animal entrava na fase de atonia, ou seja, de sono REM, ele relaxava. Relaxando, ele encostava o focinho na água e ele superficializava. Que foi o trabalho. E como é que você... esse trabalho foi citado, e foi isso, e foi aquilo, porque... E você veja como era bem claro, tinha aparelho de estereotaxia, também não é um absurdo nenhum, você consegue. Ela tem uma boa pergunta. Falar em boas perguntas, qual que foi o melhor trabalho que você fez na vida, assim, de todos eles? Não, eu acho que não... são fases da vida. Se fosse falar lá nisso, do Minimenta, porque do Minimenta foi, né? Mas depois disso... Olha, varia. Você tem uma coisa. Tem uma coisa que eu fiz que não tem nada a ver com o que eu faço normalmente. Eu entrei por amizade, que a pergunta era: o consumo ritual do Santo Daime provoca alteração cognitiva em adolescentes? Porque eles consomem, as famílias dão para eles. Não provoca. Foi assim, nós fizemos isso, né? De pegar adolescentes de famílias que consomem e de famílias que não consomem, comparar o desempenho cognitivo. Na verdade, o desempenho cognitivo dos que consomem Santo Daime foi um pouco melhor, mas a diferença não era significativa. A nossa interpretação foi porque as famílias deles são mais estruturadas, são mesmo. Não é aquilo que você pode ficar imaginando, nossa, a família inteira passa o dia ali. Não, é bem regrado o negócio. Agora, esse trabalho é uma coisa assim que para mim é uma satisfação, porque quando você fala de pesquisa em cognição, você isso aí é perfumaria, isso é frescura. Então, este trabalho, junto com outras evidências, foi usado pela Suprema Corte da Califórnia para autorizar o consumo ritual de Santo Daime no estado. Então não é frescura. Ele muda legislação com base em alguma coisa. A gente tem que conhecer as coisas, né? Porque pois é. É difícil você conhecer as coisas. A gente vê que é uma exposição muito grande de várias universidades, do Brasil, no mundo, né? Pra gente entender as coisas. Doutor, e qual do período todo que você teve vivo, que você estudou, qual que foi o trabalho mais relevante que você achou, que você viu em toda a medicina, assim, nesse período? Assim? Do que eu li? Do que você leu, assim, que você teve acesso, algo assim, nossa, isso aqui vai mudar muito o jeito que as pessoas veem a... Nessa área, é um trabalho que eu, na época, ele participou, assim, era uma reunião de neuropsiquiatras, não tinha essa divisão, de uma determinada região. O trabalho foi apresentado, e aí vem uns transcritos do congresso lá, e aí vem nenhuma discussão. O ponto aqui nenhuma discussão, se você for olhar o original, é keine Diskussion. E o trabalho foi a apresentação do caso de Auguste T. Foi apresentado lá na reunião dos neuropsiquiátricos do sudeste da Alemanha, pelo próprio o Aloísio. E até hoje, assim, foi ali. Ali começou. Então, assim, historicamente é esse. Agora, porque na verdade tem algumas coisas que eu acho, assim, nessa área de cognição, na verdade não é são uma série de 3. De Norman Geschwind, a síndrome de desconexão no homem e nos animais. O cara era bom, vamos combinar. Ele era bom, né? Ele sabia. Então é difícil assim, porque depende da área, né? E, doutor, e só para deixar claro para as pessoas de casa, por que você acha esses trabalhos assim os mais importantes que você teve contato? Alois Alzheimer, porque ele mostrou, ele apresentou, acho que nem ele imaginava, uma coisa que demorou 60 anos para o keine Diskussion dele, que ele ouviu, virar alguma coisa. Que foi o tempo que ficou naquela coisa de isto é senilidade, isto é envelhecimento, até que alguém se deu ao trabalho de olhar e falar, um momento, isso aqui é outra coisa, isso não é envelhecimento normal de jeito nenhum, e vai.
E esse da síndrome de desconexão, porque eles mudam a maneira, quando você lê esses trabalhos, mesmo hoje, eles mudam a maneira como você entende a cognição. Porque pela primeira vez, que era muito localizacionista até então. Então, assim, aqui é a área da linguagem, aqui é e assim por diante. Quando, na verdade, você vê áreas que atuam em diferentes domínios cognitivos, dependendo de com quem elas estão conversando. No fim, era isso. E aí é que você começa a entender melhor, por exemplo, distúrbios mais elaborados de leitura e escrita. Né? Então, ele realmente mudou ali. Vamos, né? E mudou, tanto os dois, né? Mudaram a perspectiva de medicina e de que era saudável e o que não era, né? Acho algo importante. Muito bom. Eu acho que temos, né? Não, deixa eu perguntar mais algumas coisas, então. Pergunta. Então, o que você faria se não fosse ser médico? Ixi, aí é uma pergunta... Sabe o que eu faria mesmo? Eu já pensei lá atrás, em uma época, eu me embrenharia mato adentro. Tipo, seria mais ou menos uma pessoa que vive de hiking, assim? Que vive aí. Nômade. Um eremita. Um nômade. E o que você mais gosta de fazer fora a parte de cognição? Olha, tem uma coisa que é a leitura, que isso assim... Na verdade, eu acho que assim, eu cresci numa cidade muito pequena, que tinha, né? É engraçado isso, porque uma vez eu estava conversando com um cara que é um tremendo pesquisador, ele falou, não é possível, eu também passei por isso. Também numa cidadezinha pequenininha, que você pensa, não, eu nasci no lugar errado, em um momento aqui tem um engano. Tem um engano, eu não sou daqui, hein? E aí a leitura é que me dava respiro para, né? Então, antes de continuar a leitura, fora. qual que é a cidade mesmo que o senhor nasceu, doutor? Na verdade, assim, eu nasci em Pirajuí, é uma cidade na região central do estado, perto de Bauru, uns 30 quilômetros. Mas fiquei lá 2 meses só. Depois fui ainda mais para frente, para uma cidadezinha que chama Valparaíso, na região noroeste. Interior. Valparaíso tem uma famosa bem interior. do Chile, que a Valparaíso é famosa. Oi? Tem uma cidade famosa do Chile. A do Chile é famosa. Dúvida do Chile. Mas tem essa daí, a Paulista. E qual livro você mais gostou de ter lido assim na vida? Aí é difícil, hein? Mas tem um que eu acho, Ana Karenina. Do Tolstói. O pessoal da Neuro sempre cita algum russo, ou os Irmãos Karamazov, ou o Crime e Castigo. Mas assim, gosto, mas tem vários competidores mais ou menos no mesmo nível. Né? Quais outros livros, doutor? Olha, você lê e relê. Tem, na verdade, tecnicamente não é livro, mas o Rei Lear, lê a peça. De teatro. De você ver, e claro, os gregos, né? Quem seria? Ifigênia em Aulis. Aquilo lá é... Aliás, um psiquiatra ali ia falar, meu Deus do céu, em que mundo estamos? Você gosta de teatro também, doutor? Gosto. Muito bom. Tá certo. Mariana, queria falar mais alguma coisa? Acho que não. Tá, então, esse é o primeiro podcast do DEC. Espero que todos tenham gostado. O Dr. Paulo é sempre uma sumidade, sempre uma honra conversar com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, antes de tudo, o seu comentário final, então. Aliás, antes de tudo, não, um epílogo, né? Agradecer ao senhor pela presença e contar um pouco da sua história, tanto dessa parte acadêmica, mas também um pouco da sua vida, de quem é o homem por trás do mito. Sim. Muito obrigada, professor. Não, obrigado vocês aí pela chance. Eu acho que é uma iniciativa bacana e eu tenho impressão, e claro, no DEC me interessa bastante. Obrigado aí pela... Mas antes de última coisa, tinha alguma coisa que você desejava falar que não foi comentada? Uma coisa de suma importância ou foi tudo falado? Não, eu acho que não. A única coisa, eu não teria resposta para isso. Tem esse programa, acho que agora é Marcelo Taz, que faz na TV Cultura. Terça-feira. Ótimo. Antes era Meu temor era ouvir essa pergunta, porque eu não teria resposta nesse momento. Eu esqueci o nome do apresentador anterior, mas ele nunca ficava Ele nunca ficava satisfeito com as respostas. Ele dobrava a aposta. Mas, era muito bom esse programa. Qual que é, agora eu pensei nisso, qual que é a perspectiva do senhor para a neurologia do comportamento, assim, nos próximos anos? Como que você acha que a gente vai estar, assim, em que pé, assim, de biomarcador, de terapias? Eu acho que vai estar no pé de que cada vez, nessa área, né, você vai usar cada vez mais tecnologia para fazer uma medicina de precisão. Isso vai levar a uma cisão
entre os que têm e os que não têm. Vai, os que não têm vão ficar... Vai aumentar a disparidade ali, né? E eu acho que vai ter, em algum momento, começar a ter uma outra inserção na sociedade em geral. Porque você fazer prevenção é diferente de você prevenir complicações do diabetes, da dislipidemia com medicação. Aqui não é exatamente a mesma coisa. Eu suspeito que nunca vai ser, porque as causas são variáveis, né? E no fim, assim, de você promover as atitudes, né, de prevenção, vai supor uma empatia muito maior entre o sistema de saúde nesta área e a sociedade. Então você vê que são duas coisas bem diferentes. De um lado, muita tecnologia, muita precisão, e de outro, uma coisa muito mais social, muito mais antropológica. De volta ao básico, né? Que é o tato, a conversa, né? A empatia ali, mas também a tecnologia. Quer dizer, assim, de um lado, se você quiser pensar assim, muita inteligência artificial, de outro, coisas que a inteligência artificial não consegue fazer. Exato. Isso muito é medicina. Muito bom, muito bom. Então, com essas palavras finais, com o Dr. Paulo, agora de verdade a gente vai encerrar. Sim. E antes de encerrar, a gente queria agradecer então ao Dr. Paulo, a Mariana, o Dr. Gustavo, que é o presidente do NUDEC, que inclusive foi o presidente eleito do NUDEC, toda a equipe do NUDEC, o pessoal da Unifesp, os nossos parceiros, né? E isso mesmo. Lembrando que o NUDEC é composto por diversos profissionais da área de saúde, de outras áreas também, de diversas áreas do país, é um lugar que realmente é bem interessante de estar e a gente é sempre uma honra estar lá também. Então espero a gente se ver em breve, espero que a gente tenha mais podcasts, em algum momento eles vão voltar. Exato. Então um grande abraço para vocês, um grande abraço, Dr. Paulo. Obrigado aí de novo, um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Vini. Obrigado.